Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje vamos estar abordando um tema que é muito importante, geralmente não se fala sobre esse tema. Vamos falar sobre um personagem da Bíblia, do Novo Testamento, que todos conhecem, mas poucos falam sobre ele. Sobre José. José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Esse é o título que nós damos ao estudo que vamos apresentar nesta ocasião. Nós falamos em um estudo anterior sobre Maria, a mãe de Jesus. E hoje vamos falar sobre José. E começamos com uma pergunta. Quem era José, o pai terreno de Jesus? José de Nazaré, ele foi o marido de Maria, a mãe de Jesus. Algumas vezes ele é chamado de José, pai de Jesus, porque agia legalmente como pai de Jesus. Inclusive os judeus da época consideravam Jesus como filho carnal de José. Isso nós podemos ver nos textos de Lucas capítulo 3, do versículo 23, Lucas 4, 22, João capítulo 1, versículo 45 e também em João capítulo 6, o versículo 42. Eu sei que são bem poucas as informações sobre a vida de José. Sabe-se que ele era um descendente legítimo da casa do rei Davi, conforme está registrado na genealogia de Jesus, que nos é apresentada em Mateus no capítulo 1. José, ele era um carpinteiro que vivia em Nazaré, uma pequena aldeia da região da Baixa Galileia. Ele já aparece no relato bíblico como o noivo de Maria, que era uma virgem que morava no mesmo vilarejo. Observamos que dos 4 evangelhos, José não é mencionado apenas em Marcos. Ele recebe um maior destaque no Evangelho de Mateus, onde está registrado a revelação dada a José, onde um anjo do Senhor lhe falou em sonho. Isso podemos ver em Mateus, no capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 25. José, um homem temente a Deus. José, ele é o pai de coração de Jesus. Agora, alguém pergunta, mas ele era noivo de Maria? E como se explica isso? É que naquela época, o noivado era um casamento sem, de fato, o ter consumado. Maria, ela deveria ficar na casa dos pais por mais um ano, após o acordo firmado entre seu pai e José. Nesse tempo, a Bíblia diz que Maria se achou grávida do Espírito Santo. José, segundo Mateus, o capítulo 1, versículo 19, era um homem justo e, por sua noiva, está grávida de um filho que não era seu, iria terminar secretamente o casamento, ou o noivado, pois ela deveria ser apedrejada segundo a lei de Moisés, por uma questão de fornicação ou adultério. E quando José pensava isso, a Bíblia diz que um anjo lhe apareceu em sonho dizendo para não temer, pois o que estava sendo gerado no ventre de Maria era o tão esperado Messias, e que o nome da criança que iria nascer de Maria, e não era filho carnal de José, deveria ser Jesus. Aí nós vemos a dificuldade de José em aceitar Maria. Então, Maria ficou grávida, como já falamos, num período em que
já era noiva de José, mas antes de ter tido qualquer relação sexual com ele. E esse noivado, que significava um compromisso matrimonial, era muito sério em termos de compromisso, bem diferente do noivado que nós vemos nos dias de hoje. José, ele tinha duas opções: iniciar uma demanda judicial contra Maria, que estava grávida de Jesus, ou despedi-la silenciosamente, dando-lhe uma carta de divórcio. A primeira opção que nós temos aqui iria expor Maria, a mãe de Jesus, diante de toda a sociedade, enquanto que a segunda opção lhe preservaria de alguma forma. Aí nós vemos o caráter de José. Em São Mateus, no capítulo 1, versículo 19, nos fala sobre esse caráter exemplar de José. José, ele era um homem justo. Ele não quis expor ou prejudicar Maria, e por isso é que ele preferiu deixá-la secretamente. As mulheres, ao serem pegas em adultério, elas deveriam ser apedrejadas. Se soubessem que Maria estava grávida, mesmo sem envolvimento com José, poderia ter o mesmo destino, ou seja, morrer apedrejada segundo o costume da época em Israel. E é por isso que José resolveu deixá-la, para que a mesma não fosse acusada de adultério. Contudo, nós vemos através da Bíblia que Deus tinha outros planos. E sendo um homem justo, ele obedece ao Senhor e recebe a sua noiva ou esposa Maria, como vemos em Mateus no capítulo 1, versículo 24. E eu digo que não há dúvidas que José foi escolhido por Deus para ser o homem que abençoaria a vida de Jesus. Sim, dentro do ventre de Maria estava a profecia que foi entregue desde o jardim do Éden. Você lembra que ali em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia já diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente? E José precisava entender que aquela mulher, chamada Maria, era muito especial. E é por isso que nós dizemos que José, ele é o pai adotivo de Maria, conforme nos declara o texto de Mateus, capítulo 1. Então nós já vimos que pouco se fala sobre José, o pai de Jesus. Mas Deus, antes de escolher Maria como mãe de Cristo, ele escolheu José como pai de Jesus. Isso, meus queridos, pode ser observado pela extensa genealogia que é descrita aqui no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, onde vemos que José era descendente do rei Davi. Então, sobre José havia a promessa de nascer um rei. Aqui no decorrer do capítulo 1 de Mateus, José aceita a gravidez de Maria após a visitação de um anjo, o que mostra que ele era um homem que necessitava de confirmação de Deus, para depois confiar nas pessoas. Ou seja, para José, sua futura esposa, poderia errar,
pois ela era humana. Sim, José desconfiou da fidelidade de Maria, mas não desconfiou da fidelidade de Deus logo após receber a mensagem do anjo. E vemos que a preocupação de José, ao saber da gravidez de Maria, não foi se vingar de Maria, como alguém pode pensar, mas sim de protegê-la de uma vergonha. José se preocupou mais com ela do que com sua própria honra. Outra qualidade rara de José é que ele, após se casar com Maria, isso é muito importante, ele permaneceu os 9 meses de gestação sem ter relação sexual com Maria. Ele percebeu que Maria estava vivenciando uma experiência sobrenatural, que mesmo casados, aquele não era o tempo para intimidades, o que mostra que José tinha domínio próprio, respeito e discernimento da situação que estava vivendo. Vemos também que, por meio do anjo Gabriel, Deus falou a Maria uma única vez, enquanto que a José falou várias vezes. Isso podemos ver em Mateus capítulo 2, o versículo 13, e Mateus capítulo 2, o versículo 22. Deus diz que ele deveria receber Maria como esposa. Depois Deus fala que ele deveria fugir para o Egito e até mesmo quando deveria voltar em segurança. Ou seja, Deus não passa por cima da posição de pai de José. Deus não anula o papel de José na formação terrena de Jesus. E nós sabemos que naquela época, o primogênito era cuidado pelo pai. Era a função do pai ensiná-lo tudo o que ele deveria saber. O filho mais velho herdava o ofício do pai. Jesus ele foi ensinado por José, sendo conhecido como carpinteiro. E também Jesus, como filho de José, foi um carpinteiro. Era também, além de ensinar o seu ofício ou profissão, a função do pai é ensinar a Torá ao filho mais velho. Na ocasião de João, no capítulo 1, versículo 45, a resposta dos discípulos sobre Jesus referia-se ao lugar de onde vinha e quem ele era. Ou seja, Jesus de Nazaré, filho de José. Por isso a insistência do texto em apresentar José como o pai, entre aspas, de Jesus. Depois da revelação que teve, vemos que José ele assume a Maria como esposa e desempenha esse papel de pai para o menino Jesus que nascera de Maria. Após o nascimento de Jesus em Belém, José o leva a Jerusalém para a purificação, conforme Lucas capítulo 2, versículo 22. E depois, como chefe da família, ele foge com ele para o Egito, a fim de escapar da perseguição invejosa de Herodes, conforme instrução recebida do anjo do Senhor, em Mateus, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Quando volta do Egito, José se estabelece novamente em Nazaré, onde Jesus foi criado, e aprende ali a sua profissão, que era de carpinteiro, conforme vemos em Marcos no capítulo 6, no versículo 3. E José anualmente levava sua família para Jerusalém por ocasião da celebração da Páscoa,
e depois do nascimento de Jesus não foi diferente. Agora, há muitas perguntas sobre José e que a Bíblia não responde. Por exemplo, é muito difícil saber se José ainda estava vivo quando Jesus iniciou seu ministério público, depois dos 30 anos de idade. Alguns estudiosos, baseados em João no capítulo 6, versículo 42, sugerem que talvez ele ainda estivesse vivo. Porém, admitem que provavelmente ele tenha morrido durante esse período, ou seja, logo no início do ministério de Jesus, visto que ele não é José, não é mencionado juntamente com Maria e os irmãos de Jesus em outras referências bíblicas, como em Mateus no capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50, em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 31, em Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 19, ali não aparece o nome de José. Além disso, por não ser mencionado na ocasião da crucificação de Jesus e pelo fato de Maria ter sido recomendada aos cuidados do apóstolo João por Jesus, conclui-se que José já havia morrido nesse tempo, ou seja, na época da crucificação de Jesus. Agora vem as perguntas: por que José? Por que José? Eu digo que José era alguém com quem Deus podia contar. Deus podia contar com um cooperador. E é um cooperador inteligente. Ele recebeu uma ordem através do anjo, mas ele não saiu imediatamente quando soube que Herodes buscava o menino Jesus para matá-lo. Ele inteligentemente esperou anoitecer. Ele espera que todos estivessem recolhidos para que ninguém pudesse dizer aos capangas de Herodes para onde foi aquela família e o que aconteceu com aquela família. Ele saiu com a mãe da criança na calada da noite. Ninguém viu, ninguém soube a hora que José saiu. Ele sabia que Deus não estava dizendo apenas para ir ao Egito. Ele estava dizendo: protege meu filho, cuida do meu filho, zela pelo meu filho e não deixa nada acontecer com meu filho. Então, aí está. José, ele elabora uma estratégia, ele elabora um plano. Ele vai de noite, nas caladas da noite, ele foge para o Egito. Segundo, eu vejo que José era uma pessoa temente a Deus. A primeira característica que marca a vida de José é o seu temor a Deus. Ser temente a Deus não é ter medo, e sim um amor profundo e sujeição a Deus. José, ele tinha uma vida de oração e levava sua família ao templo todos os anos na época da Páscoa, como vemos em Lucas no capítulo 2, o versículo 41. Por ser tão temente, o Senhor o visitou em sonho 3 vezes para orientar o seu futuro. Primeiro, ele sonha com um anjo, lhe dizendo para assumir Maria e a criança. Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 20. Depois, o anjo lhe apareceu novamente em sonho, ordenando que fosse para o Egito. Em Mateus, no capítulo 2, no versículo 13. E no terceiro sonho, o anjo lhe disse que poderia voltar para Nazaré. Em Mateus capítulo 2, o versículo 19.
Então nós vemos que todo este roteiro de sonhos e viagens mostra que era alguém que tinha grande intimidade com Deus. Então, queridos, ser um pai temente a Deus é ter uma vida de oração, buscar sempre a vontade de Deus em tudo, viver na presença de Deus. E é a melhor forma de um pai abençoar a sua família como sacerdote do lar. E vemos ainda que José era uma pessoa responsável. Que uma outra característica, a sua responsabilidade, que se destaca entre os seus objetivos. Primeiramente se percebe pelo fato de estar desposado com Maria, assumindo um compromisso de constituir uma família. José, ele cumpre sua obrigação civil, foi fazer o recenseamento na época e no lugar certo, mesmo diante da dificuldade de ter sua esposa grávida, como vemos em Lucas, no capítulo 2, no versículo 4. Além disso, José, como já falamos, ele assumiu a paternidade pública de Jesus, recebendo Maria como sua esposa. E o fato de ser conhecido como carpinteiro também denota que era um homem trabalhador e um bom profissional. E também ele ensina essa profissão a seu filho Jesus. Ele dá educação a seus filhos, provavelmente em casa. Vemos em João capítulo 7, a partir do versículo 15. Pois Jesus sabia ler. Nós podemos ver em Lucas capítulo 4, os versículos 16 e 17, e Jesus também sabia escrever, como vemos em João no capítulo 8, no versículo 8. José também era uma pessoa obediente. Essa característica marcante na vida de José, a obediência a Deus, o leva a ser chamado de justo. Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 19. Ele obedece à lei, leva Jesus a ser circuncidado ao 8º dia, baseado em Lucas capítulo 2, versículo 22, mostrando a obediência, a sujeição deste homem, temente a Deus, sujeito a Deus, e que era íntimo de Deus. Já havíamos comentado que José não havia coabitado com a sua noiva antes do casamento. Nós concluímos esse estudo dizendo que a Bíblia nos oferece, através de José, o exemplo de um pai que foi modelo, um pai exemplar. A coisa mais extraordinária de José não foi só como ele guardou o seu filho adotivo, como ele discipulou esse filho, como ele vinculou o seu filho a si, como ele protegeu seu filho e a mãe de Jesus. Ser pai é ter um olho no filho e um olho no futuro do filho. Ser pai é entender que o maior de todos os privilégios é poder criar alguém e passar para esse alguém tudo que a gente sabe de Deus, tudo que a gente aprendeu com Deus. Tudo que se pode saber de Deus. Tudo que se pode viver em Deus. Tudo que se pode viver para Deus. Isso é cooperar com a construção de um ser humano. De um homem ou de uma mulher que pode ser a alavanca de Deus para mudar a história da humanidade. E essas características nós observamos na vida de José, esse pai adotivo de Jesus, que se preocupou em transmitir tudo que ele sabia a respeito de Deus, tudo que esperava que esse menino, chamado Jesus, pudesse assimilar.
José, mesmo não sendo o pai biológico de Jesus, nos deixa um grande exemplo para nós, os pais, de como deve ser o relacionamento de um pai para com o filho. E principalmente no caso de José, um filho chamado Jesus. Que Deus nos abençoe.